Fala galerinha, estamos aqui, chegando aí na reta final, falando na lição de quinta-feira. O tema traz como andando pelo caminho. Luan, o que tem aí pra gente agora? Oxe, já vamos falar sobre o santuário, cara. A lição traz uns 7 tópicos aqui, mano. Eu queria que você explicasse pra gente aqui, ó. Passos sobre como nos reconciliar com Deus. Fala pra gente quais são esses passos, por favor. Vamos lá. O santuário ali nos mostra maneiras práticas, né, pela qual a gente consegue nos reconciliar com Deus. O primeiro ponto que a lição fala é a questão da fé. E ela fala que para nós nos aproximarmos de Deus, nós devemos fazer isso com fé em Jesus. Então a fé, é aquilo que a gente acredita sem ver. Certo. E para a gente poder ter essa aproximação ali de reconciliação, a gente precisa nos aproximarmos de Deus. E quando a gente faz isso com fé em Jesus. Legal. Segundo ponto que a lição traz aí é falando sobre a confissão. Nós devemos colocar os nossos pecados sobre o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então a gente confessa os nossos pecados, entrega ali para Ele, coloca nos pés, fala: Senhor, eu fiz isso, isso, isso. E a gente vai ter ali a reconciliação com Ele por aquilo que a gente entregou nos pés dele, que a gente praticou, que era totalmente o contrário do que Ele esperava. Legal. A gente vê o terceiro ponto da lição falando sobre a questão do batismo aí. Quando as pessoas entregam as vidas, quando são batizadas, elas começam a fazer parte da comunhão e começam a fazer parte da igreja. Isso. E agora ela faz parte do corpo da igreja e ela tem a oportunidade de se reconciliar com Deus através do batismo. A gente tem aí o quarto ponto da lição falando sobre a palavra. E nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus como pão. E aqui, Luan, eu queria só abrir um parênteses. Quantas vezes nós temos dedicado tempo de qualidade no estudo da palavra de Deus? Muitas vezes a gente deixa para orar ou deixa para estudar quando a gente chega do trabalho já deitando ali e a gente não termina de concluir a nossa oração e o nosso estudo. Verdade. Ou então quantas vezes a gente sai corrido, lê um verso e já sai corrido de manhã e a gente não tem dedicado tempo de qualidade no estudo da palavra de Deus. Então acho que aqui é um ponto importante, até mesmo a gente vai, muitas vezes não vai querer orar, não vai estar no clima ali de estudar a palavra de Deus, mas a gente tem que se apegar a nisso. A gente tem o quinto ponto da lição falando aí da luz, que nós precisamos a cada manhã pedir uma porção dobrada do Espírito Santo, para que ele conduza a nossa vida. A gente tem visto a presença do Espírito Santo ativamente no nosso meio. E eu fico pensando quando o Espírito Santo se retirar do mundo, como as coisas vão ficar. E se a gente não estiver vivendo o reino agora, se apegando agora, sendo ponto de luz, e a gente tem a oportunidade de o Espírito Santo estar atuando nas nossas vidas, quando ele for retirado, a gente vai ficar pelo meio do caminho. E a gente tem essa responsabilidade. A lição fala do sexto ponto da questão da oração. Nós precisamos orar a Deus. E aí o verso da lição aqui fala que quando nós oramos, Deus está no seu trono nos ouvindo. E quantas vezes a gente tem dedicado o tempo de qualidade na oração também? Será que a gente tem dedicado tempo de qualidade ou será que a gente tem feito nas refeições ou só nos momentos oportunos e durante a semana, durante o dia a gente tem deixado passar? Deus está pronto a nos ouvir, mas a gente não tem feito a nossa parte de orar, de entregar tudo que a gente tem vivido e pedido para que Deus nos abençoe. E o último ponto fala da questão da presença, que nós temos a presença de Deus dentro de nós, em virtude da habitação do Espírito Santo. E essa presença interior vem somente através da fé que nós temos em Jesus Cristo. É isso aí, meu bom. Então, esses 7 tópicos aí nos ajudam a andar pelo caminho, né? Aqui tá o título do dia. Sim. Formas de reconciliação com Deus. Então, tudo isso aí tinha a ver com o santuário daquela época e com certeza tem a ver conosco hoje, para que possamos, quando errar, então todos aqueles sacrifícios que nós estudamos ao longo do trimestre aí, eles serviam para a reconciliação com Deus, com o próximo e assim vai. Então que Deus ajude, né, Marcinho, a gente chegar e conquistar esses 7 passos e também ter acesso à presença invisível de Deus, né? Sim. O que permitiu que nós tivéssemos essa coisa toda aí. E aí, Luan, queria que você lesse só Êxodo 25 aí, o 22. Boa. Que a gente já responde a questão. Essa pergunta, né? Então diz assim, ó. Ali verei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel.
Então, o Marcinho, uma hora, a parte do tabernáculo ali, ela realmente não serviu mais, né, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, e hoje nós temos acesso à presença de Deus. Cara, como você vê essa questão toda aqui? E aí a lição vem respondendo pra gente que nós temos acesso a essa questão da presença invisível por Jesus Cristo. Certo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele subiu ao Pai e preparou o caminho para que a gente tivesse a oportunidade de chegar ao Pai também. E ela fala que por isso todos nós, a qualquer momento, podemos ter acesso invisível a Deus. Legal. E aqui a gente tem a oportunidade de você se colocar na presença ali mesmo invisível de Deus. De você se colocar muitas vezes, fechar no seu quarto, ter um momento de relacionamento da presença invisível de Deus ali. De entender que Ele está ao seu lado, está te ouvindo. Assim como a gente viu nos 7 passos anteriores, que Deus nos ouve através da oração. Ele está ali no seu trono, só esperando que nós nos acheguemos até Ele. Então, a gente tem acesso por causa de Jesus. Jesus está intermediando entre a gente e o Pai ali, intercedendo por tudo que a gente tem feito, e a gente tem a oportunidade de logo estarmos vivendo no céu. É isso aí, minha gente. Então, com essas palavras, Marcinho, até o vídeo de amanhã. Até o vídeo de amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nós.